Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Na semana passada não conseguimos ter a nossa aula de hoje por conta de problemas técnicos, certo? Todos já estão cientes. Porém, hoje irei gravar um pouquinho, a nossa aula de ciclo celular e mitose, que vai servir para conhecimento de vocês como futuros médicos veterinários, certo? Então vamos falar um pouquinho de como ocorre a perpetuação da vida. Quais são os processos que ocorrem para que haja a multiplicação celular, visto que a gente está falando de mitose, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação assexuada que ocorre nas células, tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes, tá? Hoje também vamos falar que como ocorre todo esse processo da reprodução sexuada em si, tá? Quando uma célula ela vai gerar outras células que vão ter as mesmas quantidades de cromossomos dentro dela, que acontece na mitose, tá? Então, existem tipos de divisão celular nos procariontes, ou procariotos. Esse tipo de divisão celular pode ocorrer por fissão binária, porém, não é o objetivo da aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre os eucariontes, que têm dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, tá? Na mitose, essa divisão, ela vai possibilitar o crescimento, daquele indivíduo, daquele feto, o desenvolvimento dele, como é que determinada porção do corpo daquele feto vai ser desenvolvido, e também a mitose tem função de reparo tecidual, tá? Esse tipo de reprodução que ocorre na mitose é a reprodução assexuada, que geram duas células idênticas que possuem o mesmo número de cromossomos, tá? Então, esse tipo de divisão celular ocorre nas células que nós chamamos de somática, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a meiose, que é um tipo de reprodução sexuada, e ela ocorre exclusivamente em células reprodutivas, tá? Que a gente pode também chamar de gametas. Vocês lembram quais são os gametas que nós temos? Nas mulheres, a gente vai ter os ovócitos, e nos homens nós vamos ter os espermatozoides, tá? Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu só colocar o ponteiro para eu mostrar para vocês. Na mitose, nós vamos ter a divisão equacional, tá? O tipo de divisão equacional, onde uma célula-mãe com 46 cromossomos vai se multiplicar em duas células que vão ter a mesma quantidade de cromossomos, tá? Na meiose, nós vamos ter tanto a fase equacional, na meiose 1, que a gente vai estudar semana que vem, mas nós vamos ter a fase reducional, onde a célula-mãe ela dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Então, ocorre mais ou menos assim a mitose, tá? Nós vamos falar agora da mitose, tudo bem? Desse primeiro quadro que vocês estão vendo aqui. A mitose, na mitose vai existir uma célula, que ela vai ser 2N, que vocês já sabem que 2N, essa célula vai ter 46 cromossomos, e ela também pode ser chamada de célula diploide, tá? Ela vai ter algumas fases, que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? É a fase G1, a fase S, a fase G2, a fase de divisão e, por fim, duas células filhas e diploides idênticas à célula-mãe, certo? Então, o ciclo de divisão celular, ele também pode ser chamado de ciclo celular, tá? O objetivo desse ciclo celular é justamente o crescimento e reprodução, tá? Que esse crescimento e essa reprodução vão ser atributos fundamentais de todas as células, tá? Então, o ciclo de divisão celular, o nome já fala, é um ciclo, tá? Vai ter um padrão cíclico, tá? De crescimento celular por um aumento quantitativo e também coordenado de milhares de tipos de células, tá? Inclusive, dentro dessas células vai estar presente o nosso material genético ou o material genético daquele animal que vocês vão cuidar, tá? O que vai culminar com a partição do núcleo e do citoplasma
onde uma célula-mãe vai dar origem a duas células-filhas. Então, a função desse ciclo celular vai ser justamente manter a vida em organismos pluricelulares, em organismos que vão ter vários tipos de células, tá? Para que haja a reposição justamente de células mortas, células danificadas, que vai gerar posteriormente a necrose ou apoptose celular, tá? A regeneração de tecidos e também órgãos danificados e células que justamente vão ter aquela morte programada ou a morte, costumam dizer, morte silenciosa, né, que é a apoptose. Mas um dos objetivos, a função, né, primordial do ciclo de divisão celular é justamente gerar vida em organismos unicelulares, quando uma única célula consegue se multiplicar. A partir disso, gerar novos tecidos, que vão gerar novos órgãos, que vão gerar novos sistemas, que vão gerar um indivíduo ou um animal novo, tá? Então, o ciclo celular ele vai ter um momento lá que nós vamos chamar de intéfase, tá? Onde vai ser a divisão e expansão celular, né? Que vai determinar e dizer a forma dos organismos multicelulares a crescerem em si, tá? Então, células filhas, elas vão ser semelhantes à célula mãe, tá? Essas células filhas, elas vão herdar uma réplica exata da informação genética da mãe, da célula mãe, tá? Então, cada célula filha, ela vai herdar metade do citoplasma da célula mãe. Ok? Até aí tudo bem? Então, sobre divisão celular, mitose e também citocinese, a mitose em si vai ser a divisão, né? A mitose vai ser aquela divisão daquele núcleo por um lote completo de cromossomos que vão ser duplicados previamente e serão também alocados para cada um dos núcleos das células filhas, tá? A citocinese, ela vai ser o processo, imaginem comigo aqui, isso aqui é uma única célula. A citocinese ela vai ser aquele processo que vai dividir a célula inteira em duas novas células. Vai ser aquela divisão por inteiro daquela única célula em duas células. É isso que é a citocinese, tá? Então, continuando falando da intéfase, tá? A intéfase ela vai ser dividida em duas fases distintas, onde a gente vai ter a fase M e também a intéfase, tá? A mitose mais a citocinese, elas são referidas como fase M. Então, a intéfase, só a intéfase, ela vai ser classificada, ela vai ser dividida em três fases, tá? Primeiro, a G1, que vai ser o crescimento celular e preparação para a duplicação do DNA nuclear. A fase S vai ser a duplicação do DNA em si, tá? E a G2 vai ser o crescimento da célula e da duplicação completa do DNA, tá? Quando a gente fala de do número G, tá? A gente fala de gap, que quer dizer intervalo. Então já entendam que a fase G sempre vai ocorrer em um intervalo, tá? E a fase S da duplicação do DNA, S significa síntese, ok? Tudo bem até aí? Então, numa célula, nós vamos ter a fase G1, tá? Vai ter a intéfase, que vai ser todo esse momento aqui. Dentro da intéfase vai ocorrer o intervalo 1, né? O G1, gap 1. A síntese do DNA na fase S. O G2, que é o intervalo 2. E, por fim, a mitose daquela célula mãe em duas células filhas, que vai ser completada a partir da citocinese, que vai ocorrer lá no final do ciclo celular, tá? Lá na fase M, ou vocês podem também chamar de fase mitótica. A gente vai ter uma fase que vai ser chamada a fase G0, tá? Que vai ser justamente a célula com o ciclo de divisão celular estacionado na fase G1, que vai acontecer em animais, tá? Sem que haja atividade fisiológica. Então, ela pode ser induzida pelo frio, ela pode ser induzida também por desidratação. Então, isso pode ocorrer nas células também.
tá certo? Então vão ter alguns eventos na mitose, na mitose, dentro da intérfase, tá? Primeiramente, né, aquela célula ela vai produzir um suprimento de organelas. Claro, uma célula-mãe ela vai produzir um suprimento exacerbado de organelas e também de outros componentes citoplasmáticos que, em quantidade suficiente, para que haja a duplicação daquela célula filha, tá? Deixa eu só dar um amor aqui para hoje. Vem aqui, Maurício. Eles estão querendo atenção. Então, e justamente nessa fase, né, de multiplicação dessas organelas, desse suprimento de organelas, essas organelas vão ficar reunidas em estruturas necessárias para desencadear a mitose, tá? Dentro do DNA vai ocorrer, né, dentro do núcleo vai ocorrer a replicação do DNA e também a síntese de proteínas que vão estar associadas aos cromossomos em si, tá? Na fase G1 vai ocorrer uma intensa atividade bioquímica, onde uma célula ela vai dobrar de tamanho, tá? Nessa fase são sintetizadas algumas enzimas, também ribossomos, organelas do sistema de endomembrana e também outras moléculas e estruturas. Espera aí, gente. Vem aqui, Maurício. Vem cá. Vem cá. Você tá muito serelepe. Vem aqui assistir a aula. Então, gente, vão ter estruturas dentro do citoplasma que vão depender justamente desses fatores extracelulares. Então, na fase G1, tudo isso vai ocorrer. Na fase S, que vai ser justamente a síntese do DNA, vai ocorrer a duplicação do DNA e também a síntese daquilo que a gente vai chamar de estonas que vão estar presentes no núcleo celular, tá bom? E isso vai depender de fatores intracelulares, de proteínas, vai depender de alguns fatores de ativação para que ocorra essa fase S, tá? Na fase estacionária, no intervalo 2, G2, tá? Vai ser a fase que vai anteceder a mitose em si. Então, o principal evento, né, que vai ocorrer dentro dessa fase é justamente a verificação se a replicação do cromossomo se completou e se todo o DNA ele foi reparado e duplicado. Então, vai iniciar nessa fase G2 justamente a condensação desses cromossomos que ainda não são visíveis, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês a imagem, tá, das células eucariontes vegetais, onde vocês conseguem ver alguns momentos da mitose, tá, que eu estou apontando para vocês aí. E isso é muito importante vocês entenderem que isso não só ocorre nas células vegetais, isso ocorre em todas as células do organismo animal. Então, quando a gente estuda a mitose, a gente entende que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o Maurício. O Maurício, ele surgiu de uma única célula que fez mitose, fez todo esse processo aqui dentro dele e que formou ele, certo? Tá gostando da aula, filho? Então, a gente vai ter um momento, né, um tempo para que isso ocorra. Primeiramente, né, vai ocorrer a fase G1 na intérfase. Aí, também na intérfase vai ocorrer a fase S. Além disso, a fase G2. Isso ocorre tudo na intérfase. Isso tudo antecede a mitose em si, tá? Logo após, ocorre a mitose no contexto geral, onde nós vamos ter a prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E a citocinese. Não esqueçam disso. Logo após isso, uma única célula, nesses momentos, né, houve a separação, a duplicação dessas células e uma célula se transformou em duas, tá? Então, aquela célula filha, como vocês podem ver aqui, ela vai entrar nessas fases da intérfase, tá? Na G1, na S e na G2, e essa célula também vai se multiplicar. Então, essa multiplicação é uma multiplicação direta que ocorre em fase cíclica, tá? Então, quando a gente fala de ciclo, quer dizer que não para. A célula entra em intérfase, ocorre a mitose, ela se divide.
entra a intérfase, ocorre a mitose e ela se divide, e assim sucessivamente para gerar o Maurício. Então, cada célula que formou cada um dos membros do Maurício, né, das células musculares, a célula da língua dele aqui, ó, foi toda formada através da mitose, tá bom? Então, a gente vai ter o final da intérfase, tá? Aqui. Aí, inicia-se em si a mitose, tá? Que quando aquela célula, ela entrou no final da intérfase, ela vai ser uma célula diploide, ela vai ter 46 cromossomos. Então, a partir disso, ocorre a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese em si. Então, na prófase, a cromatina ela vai ser condensada gradualmente e vai formar os cromossomos bem definidos dentro do que a gente chama do início. Vai haver filamentos alongados, né, e dispersos pelo núcleo, e essa cromatina ela vai se condensar, tá? À medida que a prófase ela vai se completando, todos esses cromossomos eles vão se tornar mais visíveis. Por quê? Porque eles vão se condensar. Eles vão ficar mais condensados, tá? Então, as cromátides irmãs, como vocês podem ver aqui, ó, eles ficam condensados, então a gente consegue ver eles, tá? As cromátides irmãs, elas vão ser unidas pelo que a gente chama de centrômero, que é essa estrutura que vocês podem ver aqui, que eu estou apontando para vocês. E o centrômero, ele faz parte também do citoesqueleto, que a gente estudou lá no início das nossas aulas, tá? Vai ocorrer o que a gente chama, né, de o aparecimento de fusos mitóticos, que é justamente o que vai fazer com que a célula, o núcleo, né, esse cromossomo, ele seja puxado para as laterais, que a gente vai já falar sobre isso. Nesse momento, o núcleo vai desaparecer e vai haver a desorganização desse envoltório nuclear, que vai marcar justamente a fase final da prófase, tá? Então, é basicamente isso que eu expliquei para vocês, tá? O fuso mitótico vai ter o centrômero, vão ter os cromossomos, eles vão estar primeiramente alongados. A partir disso, eles vão ser condensados e na lâmina eles conseguem ser mais aparentes, tá? Então, vou só abordar aqui a célula animal, onde o centrômero, o centrosomo, tá? Nas células animais, ele vai organizar justamente os fusos mitóticos com a presença de centríolo e ásteres, que vai ser essas estruturas que estão presentes aqui, tá? Em linha, vocês conseguem ver? Estou conseguindo ver, acredito que vocês também consigam, tá? Aí a gente já falou da prófase, a gente vai falar da metáfase agora. Então, esses cromossomos eles vão se alinhar no plano equatorial. Vocês conseguem ver eles alinhados aqui, tá? Do fuso mitótico. Então, esse fuso mitótico ele vai ser composto por fibras, tá? Que vão ser feixes lá dos microtúbulos. Lembrem-se que a gente estudou isso lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou de citoesqueleto, tá? Então, esse fuso mitótico, ele vai ser ligado pelo que a gente chama de cinectócoros, tá? Esses cromossomos aqui, eles vão estar alinhados na placa equatorial, tá? Que vai marcar justamente o final. Olha, vocês podem ver que eles estão todos alinhados aqui, ó. Que vai marcar o final da metáfase, tá? O cinetocoro, ele vai ser uma estrutura proteica, tá? Que vai estar lateralmente associada ao centrômero de cada cromátide, tá? Então, nesse cinetocoro vão existir um disco interno, que ele vai conectar justamente esse centrômero e ele também vai ser formado na parte mais externa por microtúbulos que vão compor esse fuso da divisão mitótica, tá? Esses cinetocoros, eles vão se dirigir justamente para que haja a migração desses cromossomos durante a divisão celular, tá?
Na anáfase em si, vai se iniciar com o processo de separação das cromátides irmãs. Essas aqui são as cromátides irmãs, gente, ó. Então, quando a gente fala de anáfase, vai ocorrer a separação dessas cromátides irmãs junto aos centrômeros, que agora vão se chamar de cromossomos filhos, tá? Com o deslocamento desses cromossomos filhos, ó, eles se deslocaram, que vai ocorrer através dos cinetocoros, que eu já falei para vocês, em direção aos polos opostos. Então, cada perninha da cromátide irmã, que agora é uma cromátide filha, vai ser direcionada para o polo de cada lado da célula, tá? No final dessa fase da anáfase, vão ocorrer conjuntos idênticos de cromossomos que vão justamente mover-se por esses cinetocoros, tá? Por através dessa placa equatorial. Eles estavam na placa equatorial e eles vão para os polos, cada um para o seu polo, que é distinguido por esses microtúbulos, tá? Esses microtúbulos, eles arrastam esses cromossomos filhos para as laterais, para os polos, tá? Então, vai haver nesse momento o encurtamento do microtúbulo, tá? E ele vai se dar também por perdas de subunidades de tubulina, que vão existir justamente para que haja a evidência de proteínas que vão utilizar adenylato trifosfato, ATP, nesse processo para que haja a puxação, né, desses cromossomos ao longo desses microtúbulos para os polos, tá? Enquanto essas subunidades de tubulina, elas vão ser simultaneamente eliminadas junto ao cinetocoro, tá? Então, a anáfase ela vai ocorrer como foi falado para vocês. Então, vão ter subunidades de tubulina que elas vão ser liberadas e também que elas vão ser eliminadas juntamente com os cinetocoros. Isso é importante para que vocês entendam. A gente já falou da metáfase, anáfase e agora a gente vai falar da telófase, tá? Que é uma fase muito importante do ciclo de divisão celular. Por quê? Nesse momento, o envoltório nuclear ele vai ficar organizado ao redor de cada lote de cromossomo, tá? Vocês podem ver que aquelas cromátides irmãs, elas foram puxadas para os polos e na telófase começa o englobamento ou o envoltório nuclear, ele vai se formar ao redor daquelas cromátides, tá? Que vai possibilitar que a membrana desses envoltórios, né, que vão ser derivadas de vesículas do retículo endoplasmático, vai facilitar com que haja o desaparecimento desse fuso mitótico, que vocês estão vendo que ele desapareceu, o fuso. Então, esses cromossomos eles vão se descondensar, que vai fazer com que haja a reorganização dos nucleolos. Quando a telófase está completa, os núcleos filhos eles vão entrar no que a gente chama de intérfase, tá? Aqui mais ou menos é uma imagem de como é um cromossomo, uma cromátide, tá? Uma cromátide uma cromátide. Então ela vai ter duas cromátides, um cromossomo, me perdoe, gente. Isso daqui é um cromossomo que vai ser composto por duas cromátides irmãs, tá? Então uma cromátide um cromossomo ele vai ter um centrômero, tá? Que vai justamente conectar essas cromátides irmãs. E nessa fase que a gente acabou de falar agora, vai ocorrer a separação dessas cromátides, tá? Para os fusos para os polos para os poros nucleares, tá? Que vai fazer com que haja a separação desse cromossomo, gerando duas cromátides irmãs, tá? Na célula animal ocorre a intérfase, né? Que vai ocorrer geralmente em 9 horas, tá? O núcleo ele vai se preparar, né? Vai condensar aquelas informações genéticas, tá? Na fase G1, tá? Na fase S, que dura em torno de 10 horas,
vai ocorrer, né, a síntese de DNA, a duplicação dos cromossomos. Na fase G2 vai ocorrer o início da separação dos centros celulares, que vai ocorrer justamente a duplicação, vai ocorrer para que haja a separação desses cromossomos duplicados, tá? Quando inicia a mitose, né, que essa daqui só é a fase da intérfase, G1, S e G2. Quando inicia a mitose em si, nós vamos ter o que a gente chama de a prófase, que vai ocorrer ali a formação desse fuso acromático, tá? Vai ocorrer a condensação dos cromossomos. Já na metáfase, que é a prófase seguinte, vai acontecer que esses cromossomos eles vão ficar ali ligados, né, ao fuso, pelo que a gente chama de fuso mitótico, tá? Na metáfase, né, vai ocorrer todo esse processo aqui. Na anáfase vai ocorrer a separação desse cromossomo, gerando cromátides irmãs que vão ser direcionadas aos polos opostos de cada núcleo, tá? De cada célula. Então, na telófase vai ocorrer o início da divisão celular, tá? Que a gente vai chamar de divisão citoplasmática ou também de citocinese. Nesse momento, vai ocorrer também a descondensação do cromossomo. Aí a célula ela vai conseguir se multiplicar e se dividir. Então, vamos lembrar mais ou menos como ocorre a mitose. A mitose vai ocorrer, vai se iniciar com a fase da intérfase, que vai ter a fase G1, S, G2. Logo em seguida, inicia-se a mitose com a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, que vai ter a telófase inicial e a telófase final, e concluindo com a separação na citocinese. Ok? Então, a citocinese em animais vai ocorrer dentro da fase de divisão celular, né? Dentro da mitose na telófase, tá? E isso vai facilitar, vai dizer para vocês quando a célula ela vai se dividir em si. Lembre-se que vai ter uma fase muito importante, que é justamente a multiplicação dessas organelas e desses componentes celulares para que haja preparação da divisão celular, tá? Estou mostrando para vocês mais ou menos a citocinese, como ocorre na célula animal, tá? Dessa forma aqui, ó. O núcleo, a célula, na verdade, ela começa a se dividir. Uma célula vai se transformar em duas células, tá? Então, gente, é isso. A aula de hoje é isso, que vocês entendam. A partir de daqui a pouco a gente vai falar sobre a meiose na nossa aula. Então, fiquem tranquilos e estudem todos os conteúdos, que a prova de vocês vai ser incrível, tá? Então, a gente se encontra daqui.